Joaquim, você esteve lá na Angola e lá, eu não vou dizer muitas, eu já estive na África, mas não exatamente na Angola. E lá, pelo que eu sei, pelo que eu recebi aqui de depoimentos, testemunhos, alunos, né, que fazem pergunta, no meio evangélico, até mesmo nas igrejas evangélicas, há muita feitiçaria, né? Então tem cristãos obrigado, querido. Cristãos que são evangélicos, mas que também são envolvidos com mandinga, feitiço, essas coisas todas. E você esteve lá um mês, mais ou menos. Um mês, exatamente um mês. E você vai defender, lá eles falam que os demônios têm poder sobre a natureza e tudo mais. Você vai defender que sim ou que não nesse debate? A sua ida lá fez você. Eu não vi nenhuma manifestação demoníaca sobre a natureza lá. Agora, nós sabemos que existem muitas histórias. Muitas histórias mesmo. Histórias tem de verdade, tem um monte. De histórias várias, né? Agora, biblicamente falando, eu não vou defender isso, é impossível defender isso, mas vamos tentar, né? Debater bom. Aqui. Agora, então você vai defender que os demônios não têm poder sobre a natureza? Não tem poder. Outra coisa, pastor César, claro que a feitiçaria prevalece em toda a África, mas Angola é um berço, né? De muitas, eu diria, de muitos pais de santo, mães de santo. É Nigéria e Angola, os dois países que são praticamente idolatrados aí pelos pais de santo e mães de santo. O cara tem que fazer a cabeça ou na Nigéria ou fazer a cabeça em Angola. Tá certo. Bom, bem-vindo aqui também, pastor Carlos Wagner. Amém. Da Igreja Evangélica Sal e Luz. O senhor vai defender o que nesse tema? Vou defender que sim, os demônios podem manipular a natureza. Tá bom. Então, você que tá ouvindo a gente pode mandar o teu áudio pra cá, mandando a sua opinião, papo reto, diretão. Olá, meu nome é fulano, sou de tal lugar e minha opinião é X. Tu manda aí. Pra quem tá no YouTube, um favor aí, por obséquio, por favor, se inscreva no canal que você tá assistindo, se inscreva no canal, tem lá inscrever, se tornar inscrito, não sei como é que aparece. Se você quer, também ativa o sininho da notificação, porque conteúdo como esse tem todo dia rolando aqui a partir das 11 horas da manhã. Bom, segundo os nossos sorteios, que nunca acontecem, o Joaquim ficou em primeiro. Então, Joaquim, começa aí, você vai defender que não. Então, a pergunta, os demônios podem manipular a natureza? Sua opinião inicial sobre o tema, vai. A gente sabe que esta é uma questão, César, que as pessoas sempre retornam aí, né, com as suas dúvidas, né? E aí eu diria que devido à realidade que vão, de certa forma, acontecendo ao nosso redor, então, que não tem uma explicação muito lógica para algumas coisas que acontecem, uma grande maioria das pessoas, eu diria aí ainda de maneira errônea, tem a mentalidade aí distorcida de quem Deus é e de quem são os demônios. Então, devido aí a, muitas vezes, testemunhos que a gente ouve, né, as pessoas dizem assim, não, o demônio tem poder. Eu quero declarar que os demônios têm poder, o poder do demônio é limitado, o poder do diabo é limitado. Deus é quem tem todo o poder, Deus é quem controla todas as forças da natureza. A gente vai ver inúmeras passagens na Bíblia mostrando isso, que Deus é quem tem o controle sobre todas as coisas na natureza, que o diabo tem um poder limitado e a autoridade que ele tem foi dada pelo homem e não por Deus. Ok. Pastor Carlos Wagner. Benção. Vamos lá. O livro de Jó, capítulo de número 2, livro de Jó, capítulo número 1, versículo de número 19, diz assim: E eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Esse texto é extraído do início da história do grande homem de Deus, Jó. E o texto a história começa com uma conversa entre Deus e o diabo. E nessa conversa, Deus apresenta Jó para o diabo. E diz, você viu, meu servo Jó? Homem temente, fiel, que se desvia do mal. E aí Jó, o diabo responde, sim, claro, mas também, como você o mima, ele tinha que ser realmente temente a ti. Tu enche ele de presente, tira tudo que ele tem, que eu quero ver se ele vai continuar te temendo. E, consequentemente, Deus permitiu. O texto fala que Deus diz ao diabo, faça o que você quer com ele, só não lhe tire a vida. E a partir daí começam as catástrofes na vida de Jó. Estas catástrofes, todos sabemos, eu acredito que o pastor Joaquim é de concordar comigo, não foi provida por Deus.
ainda que Jó a implique a Deus, mas não foi provida por Deus, é pela sua Deus falta. permitiu Satanás fazer Mas isso. Deus permitiu que o diabo fizesse. Logo, esse é o primeiro texto que eu quero usar hoje aqui para a nossa discussão. Eu entendo que o diabo, ele tem um poder limitado, sem sombra de dúvidas, ele não é Deus, né? Todo ser, inclusive o ser humano, tem um poder limitado, pequeno, médio ou grande. Só que Deus é todo poderoso, ele não é poderoso, ele é todo, só ele tem os homens, ele é todo poderoso. Mas o diabo, ele tem um poder, tá? Um poder, já vim aqui discutir sobre isso, por exemplo, de assumir formas físicas, como os anjos. Não há nenhum texto na Bíblia que define diabos limitados depois que caíram. O que a Bíblia retrata é que eles foram expulsos da glória do céu, da presença de Deus. Eles foram expulsos da vida com Deus, mas eles têm poder. Os anjos assumem formas, os anjos têm poder. Os demônios também têm poder. E este é um dos textos chave que eu queria tratar hoje, que trata sobre esta questão, que ele tem o poder de manipular, porque o texto fala assim: veio ventos, os 4 ventos, tá, da terra, e deu sobre aquela casa, e a casa desabou, e os que estavam dentro dela, morreram. Quem fez isso? Não foi Deus, foi o diabo. E o vento, é claro, é o elemento da natureza. Então, pastor César, meu primeiro ponto de vista, tá? O meu prolegômeno aqui, o meu início de conversa, é que sim, o diabo tem o poder de manipular a natureza com a permissão de Deus. Pastor Joaquim. Bom, eu vejo aqui no próprio texto que o pastor citou, no capítulo de número 1, verso 16, o texto é muito claro. Qualquer pessoa que lê, não precisa fazer nem exegese do texto, o texto é muito claro. Falava a este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus, não diz que é do diabo, fogo de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 18. Também falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então aqui diz que quem causou isso não foi o diabo, foi o próprio Deus. Agora, ainda no livro de Êxodo, capítulo de número 29, se eu não me engano, Êxodo aqui 29, vamos conferir aqui a passagem. Porque o texto diz claramente que fogo de Deus e não do diabo caiu ali sobre a casa de Jó e sobre os filhos dele. Agora, outro texto também é Êxodo 9, 29. Êxodo 9, 29. Diz assim o texto de Êxodo 9, 29. Perdão, está grudando aqui as folhas. 9, 29. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Salmo 135, versos 6 e 7. Aqui no Salmo 135, versos 6 e 7, também o salmista vai mostrar quem é que tem o controle sobre tudo. Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Também Jeremias, capítulo de número 10, versos de número 13, o profeta Jeremias vai dizer quem é que está por trás de todas estas coisas, esses fenômenos da natureza. Não é o diabo, é o próprio Deus. Então aqui no livro de Jeremias, ele vai deixar muito claro quem é que está fazendo estas coisas. É interessante porque o pastor disse aqui que o diabo tem esse poder ilimitado. Ele não tem poder ilimitado. Não, ele não disse isso. Eu não falei Ele de certa forma disse que o poder do diabo não está limitado. Não foi o que ele disse, está gravado aí. O senhor ouviu errado. Ele disse que o poder do diabo não está limitado. Se não está limitado, ele é ilimitado. Não, aí é conjectura sua, é conjectura sua. Tá bom. Mas o pastor crê então que o diabo é limitado. Sim, claro. Sem sombra de dúvidas. Ok, então ele não tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. É o que ele falou no fim da palavra dele, ele falou que só Deus tem todo o poder. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra, e no mar e em todos os abismos.
faz subir as nuvens dos confins da terra, faz relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Okay. Então aqui está muito claro quem é que causa todas estas coisas. Então é Deus. Por isso no livro de Jeremias, capítulo de número 10, verso de número 3, Jeremias vai dizer claramente quem é que tem o controle sobre estas coisas. Não é o diabo, é Deus quem tem o controle. Imagina, pastor, se o diabo tivesse esse poder sobre a natureza, o que aconteceria? Então o senhor vai concordar com alguns, por exemplo, que quem causou tudo aquilo lá no Rio Grande do Sul foi o diabo? Porque tem gente dizendo que foi Deus, tem gente dizendo que foi o diabo. Okay. Eu não concordo com nenhum dos dois lados. Então vamos lá. Pastor Carlos. Primeiro, pastor Joaquim, a sua interpretação está totalmente equivocada. O capítulo 1 de Jó, pastor César, amados ouvintes, acredito que eu entendi bem o que o senhor quis dizer, eu não quero ser aqui, ter interpretado errado o que o senhor falou. O capítulo 1 de Jó descreve algumas situações. Segundo a sua interpretação, em nenhum momento foi Deus quem aferiu a Jó ou que deu a Jó algum tipo de sofrimento, pastor César. No entanto, o capítulo 1 de Jó descreve uma comunicação, um momento em que Deus está conversando com o diabo. Se não foi o diabo quem realizou aqueles males sobre Jó, o que ele estaria fazendo no contexto da história? Primeira ponto de vista. Se não foi o diabo que fez aquele mal a Jó, porque o texto, conforme diz aqui, ó, no versículo, deixa eu ver aqui, capítulo 1, né? Versículo 11, estende, porém, a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que ele não irá blasfemar, e verás se não blasfemará contra ti e contra a tua face. Aí disse o Senhor a Satanás, agora eu peguei aqui, eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A partir do versículo 13 começa as catástrofes na vida de Satanás, na vida de Jó. Logo, o que Deus falou para Satanás: faça com ele o que você quiser, está em teu poder. Deus falou aqui para o diabo. Agora, no momento que o senhor diz, pastor Joaquim, que quem fez tudo aquilo com o Jó foi Deus e não foi o diabo, o que o diabo estava fazendo então no contexto da história? O que o diabo estava fazendo quando este se comunicou com Deus acerca do próprio Jó, que é o elemento da história, o sujeito da história? Então, quando o senhor renega isso, né, o senhor esquece de alguns fatores bíblicos. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que o diabo é tão forte que ele tem o poder de se transformar em anjo de luz. Pastor César, a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 16, que demônios saíram da boca do falso profeta e esses demônios operaram milagres na presença de todos os reis da terra. Milagres extraordinários. O texto chama que pareceu com rãs. Eles faziam milagres na frente daqueles homens. O senhor negar que o diabo tem força de fazer coisas extraordinárias é renegar o fato de que anjos podem fazer coisas extraordinárias. O senhor está rejeitando o fato de que ele é um anjo. Que seja caído ou não, ele não deixou de ser um anjo, ele é um anjo caído. Então, ele tem este poder. E no momento que o senhor rejeita isso, o senhor está fazendo exatamente o que ele quer. Entendendo que ele, em tese, não pode fazer nada, que tudo que acontece no mundo aí são consequências humanas e etc e tal. Ok. Pastor Joaquim. Não tenha dúvida que muitas catástrofes que nós temos aí na natureza são ocasionadas pelo próprio homem. E outras são naturais mesmo, coisas naturais. Então, por outro lado, a gente afirmar que os demônios têm esse poder de agir sobre a natureza, pastor, vamos pensar bem. Eu até quero que o pastor use alguns casos para mim, em que circunstâncias os demônios agem na natureza. Então, por exemplo, causando inundações. Então, por exemplo, causando raios, terremotos, causando o quê? Quais são esses poderes que o senhor acredita que o demônio tem? Eu não estou negando o poder dos demônios. Eles têm poder, mas os poderes são todos limitados por Deus. Como já dizia Martim Lutero, né? O diabo é um servo de Deus. Até concordamos. De Deus. Então, de certa forma, agora o pastor discordar do que diz o texto bíblico. Será que aqui está errado, então? Então, o que Satanás está fazendo no texto? Porque o texto diz aqui, falava este ainda, quando veio outro e disse:
fogo de Deus. Não diz fogo do diabo. Então aqui está dizendo fogo de Deus. Agora, quando nós vamos aqui para Jó 42, verso de número 10, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Aqui, pastor, na minha Bíblia, se você tem uma Bíblia aí, deve estar dizendo o mesmo. Que quem enviou aquele mal sobre a vida de Jó foi o próprio Deus. Não seria permissão? Não seria permissão de Deus? O texto está dizendo que quem enviou foi o próprio Deus. Então, interprete. Vamos continuar interpretando para mim. Agora interprete o capítulo 1, versículo 13 de Jó. O que tem o verso 13? Continue interpretando. O que tem o verso 13? Eu já li o verso 13 aqui. Não li. Sucedeu um dia que seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam, e veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois lavraram, os jumentos... Já li. O que diz aqui? Opa, o versículo 13, acho que o versículo 11 e 12, né? Perdão, acho que eu citei o texto errado aí. Capítulo 1 de Jó. 10. Acaso cercastes com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então não foi o diabo que fez isso? Foi Deus quem mandou o diabo fazer, é diferente. Mas o diabo fez. Foi Deus quem fez, na realidade. Foi Deus. Então, em última análise, Deus usou o diabo para fazer. Em última análise, o causador de todo o mal na vida de Jó foi o próprio Deus. Então o senhor está concordando com o fato que quando Deus autoriza, o diabo faz, ele tem poder para fazer. Eu não nego isso. O diabo é limitado por Deus ou não? Mas ele faz então. Ele pode, ele tem poder, não negamos o poder do diabo, mas o poder do diabo não é esse que você está atribuindo a ele, que ele pode fazer chover hoje, amanhã, pode dar uma inundação ali, pode dar um terremoto lá, etc. Mas ele pode provocar tempestades. Porque a pergunta é essa: os demônios podem manipular a natureza? Então eles não têm esse poder por conta própria. Os demônios só têm poder de manipular a natureza se Deus assim os consentir. Então ele tem poder. Caso contrário, eles não podem. Mas eles podem com a permissão de Deus. É porque Deus dá a eles essa autoridade e poder. Eles em si não têm poder. Imagina se o diabo tivesse esse poder de controlar as forças da natureza. Então, o que ele faria? O que ele faria se ele tivesse esse poder de controlar as forças da natureza? Então, não ficaria um avião aí, ó. Ficaria um avião. Para mim entender. Okay. Então, o que o senhor está interpretando é que seria como no momento em que o Espírito Santo usa um crente, dá ao crente o poder para curar um enfermo. Então, a gente tem relatos de crentes, por exemplo, que estavam maior chuva, um pregador aí, um africano, estava maior chuva lá. Ele orou naquele lugar da campanha dele, não choveu. Em volta lá da campanha estava chovendo. Ele orou, mas aí quem fez? Foi o diabo ou Deus? Ok, vamos lá, pastor Carlos. Vamos lá. Então o senhor discorda que o versículo 19 não foi o diabo, foi Deus. O senhor acredita que discorda com o texto, que não foi Deus, que não foi o diabo que fez isso aqui. Que quando veio os ventos da terra e bateu sobre aquela casa e desabou aquela casa, isso foi provocado pelo o Senhor Deus, não foi pelo diabo. Você acha que o diabo tem esse poder de controlar a natureza, de fazer chover, de fazer terremoto, de fazer furacão, de fazer todas essas coisas? Então o senhor discorda, acha isso? O senhor discorda que o diabo em si tem esse poder? Sem autorização de Deus. Se Deus permitir que ele faça, tem. Ah, sim, mas ele em si não tem esse poder. O poder ele tem. Então os demônios não podem manipular a natureza quando eles querem. Eles só podem manipular a natureza quando Deus permite e dá autorização a eles. Então vamos tentar em casos específicos. Então vamos tentar afinar as duas ideias. O Joaquim, você entende que o diabo tem esse poder, porém ele não tem essa autoridade de fazer o que ele quer. Ele mas não se tem Deus, o poder sobre a natureza. Então, deixa eu concluir a minha fala. É uma pergunta que eu quero fazer só. Você entende que o diabo pode fazer alguma coisa sobre isso, de manipular alguma coisa, desde que Deus lhe conceda
essa possibilidade. Ou Não, seja, isso não é isso que ele debaixo- entende. Ou Não é seja, isso que desde você tá que Deus falando? lhe ordene. Isso, é isso que você está falando? Isso. O que eu entendi é que E o senhor você está pensa- dizendo que o diabo dá poder, que Deus dá poder ao diabo para ele fazer o que Deus quer que ele faça. Isso. É isso que eu estou entendendo que ele está dizendo. Não que o É diabo... assim que você pensa? Isso. Tá. Não que o diabo isso. tenha- E é isso que você pensa? Não, o que eu penso é que o diabo tem o poder para fazer. Ele não faz porque Deus não permite. Olha o que diz no Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios. Está muito claro o texto. Operadores de sinais, e se dirigem aos reis da terra inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, se referindo, claro, ao Armagedon. Mas que não especifica exatamente quais são os sinais, né? Se é sobre a Não natureza especifica. ou não. É. Mas aí, César, damos a entender que a margem para isso é muito ampla. Logo, ele pode fazer muitas coisas, faz sinais, pode curar enfermos, por exemplo. São sinais. Pode fazer chover, pode impedir que a chuva caia em determinados lugares. Não Por podemos... conta própria, eles podem fazer isso? O texto está dizendo, então... Por conta própria? Então, o senhor não acredita na Bíblia? Ah, pastor. O texto está dizendo aqui que ele tem os poderes de fazer sinais, né? Aí quando nós pegamos o texto do livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 12, que eu li aqui, o senhor leu e eu li, e o texto fala que Deus disse ao diabo, faça com ele o que você quiser. Quem fez não foi Deus. É básico entender que quem operou ali foi o diabo na vida de Jó. Não foi Deus. Deus só fez na vida de Jó o que foi bom, pastor. Deus fez Jó prosperar. Diz que foi Deus, não foi o diabo. Não. O texto Então, como é que o senhor responde a esses textos que eu acabei de ler, de Jó 1 e Jó 42, verso 11? Vamos lá. Diz a Bíblia que Deus foi quem causou todo aquele mal na vida de Jó. Aí o senhor vai dizer que não foi Deus? Foi quem, então? Porque eles não tinham conhecimento, o entendimento de que o diabo atuava na vida de homens que temiam a Deus. E a falta desse entendimento fez com que ele, de certa forma, ocultasse a ação do diabo. Mas a história deixa claro que quem operou foi o diabo, o mal na vida das pessoas. Quando diz aqui, fogo de Deus caiu do céu, tá errado esse texto. Não, o texto está certo. É fogo de Deus ou do diabo? O texto está certo, porque eles entenderam... Fogo de Deus ou do diabo? Eles entenderam que era de Deus, mas não era de Deus, era do diabo. Então tá errado o texto. Não, o texto não está errado, o texto está certo. Tá? O texto está dizendo fogo de Qual Deus, é o qualquer verso, pessoa. Joaquim? O 1,16, fogo de Deus. Vamos, Aí, falava este ainda, quando veio outro disse, fogo de Deus caiu do céu. Pelo que eu entendi, o que o pastor Carlos Wagner está falando é que quem disse que o fogo caiu do céu, não foi, o fogo era de Deus, não foi Deus, mas foi a pessoa que estava dando a notícia. Porque ele viu o fogo caindo do céu e falou, isso aí é fogo de Deus. então é mentira. E aí Não, eu não tô argumentando. Okay. Tá bom, mas aí no verso 11, olha mas só. o 42:11 é um No texto verso mais 11, forte. então, se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe aparece havia até o enviado. tetragrama, né? Aparece o tetragrama. Então, ali. que o Senhor lhe havia enviado. Como fica então esse texto? Eu acho que pastor esse texto seria mais complicado do que o outro que o senhor citou. Eu concordo com o senhor. No entanto, é o entendimento que Jó deu ao que aconteceu com ele. Logo, o que nós entendemos é que Jó entendeu que Deus permitiu que o mal lhe sobreviesse. É isso que Jó está dizendo, que Deus é soberano e permitiu que o mal lhe sobreviesse. No entanto, o mal que lhe sobreveio não foi provocado por Deus, foi provocado pelo diabo. Assim como nossos pecados, os males que sobrevêm sobre nós, não são provocados por Deus, são provocados pelas consequências de nossas atitudes, que o diabo, por muitas vezes, utiliza-se disso para nos afligir males. Deus é bom em todo tempo. A vontade de Deus é fazer o bem sobre as pessoas. Por sinal, Jesus falou assim no capítulo 5 de João, eu não vos condeno, as vossas palavras é quem vos condena, eu não vos lanço para o inferno, as vossas palavras é quem vos lança para o inferno. Logo, as nossas atitudes nos levam à condenação. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no capítulo 3 do livro de Mateus, pastor César Cavalcante, Foi conduzido, inclusive, Jesus por quem? pelo Espírito Santo. Para ser tentado pelo diabo. Foi tentado lá no deserto, o diabo deixou claro, muito claro, que a intenção dele era dominar o mundo.
que ele queria fazê-lo através do próprio Jesus. Só que Jesus entendia que o mundo era de Deus e que ele iria conquistar o mundo através da sua morte na cruz, ou boa parte dele. Logo, a gente tem que entender que existe uma batalha espiritual. Em Efésios capítulo de número 6, versículo 10, o senhor conhece bem, ao versículo 17, diz que nós lutamos contra os espíritos imundos, contra o poder tenebroso desse mundo que opera nas regiões celestes. Está falando ali de principados, está falando ali de dominações. São demônios que têm poder para fazer as coisas. Se não fazem, porque Deus não permitiu. Agora, no Apocalipse, Deus vai permitir que o diabo trabalhe à vontade. Aí virá catástrofes, virão mortes, virão destruições, e o próprio diabo vai fazer sinais para manipular os reis da terra, que é quem tem domínio e autoridade sobre toda a sociedade. Quando nós vamos para o período da grande tribulação, pastor, a gente vê todos os males da natureza acontecendo ali no período da grande tribulação. É interessante que em nenhum momento diz que o diabo fez aquilo. Em nenhum momento. Todas as atrocidades, né, que acontecem na natureza, sabe, o sol, a lua, o mar e etc., é Deus quem está por trás, não é o diabo. Agora, por outro lado, aqui no Jeremias, capítulo de número 10, verso de número 12, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto e águas do céu sobem vapores das extremidades da terra. Ele cria relâmpagos e chuva, dos seus depósitos faz sair o vento. Quem é esse? Que Deus é todo poderoso, ninguém nega Deus, isso. Então, agora... Não está nem em discussão o fato de que Deus tem todo o poder, pastor. Isso agora, aí... o senhor dizer que o diabo tem poder para criar fenômenos naturais, causar terremoto, causar chuva, causar furacão, que o diabo tem esse poder... Vamos fazer uma exegese de um texto? Desculpa. Vamos fazer uma exegese de um texto? Não precisa nem fazer, porque o texto é muito claro. Então, vamos fazer. Eu vou fechar comecei esse bloco com o Joaquim, já está na hora de fechar esse bloco. Pastor Carlos Wagner, uma última palavra desse bloco, a próxima com o Joaquim. Muito bem. Capítulo 8, versículo 22 de Lucas diz o seguinte, que Jesus, ao entardecer de um determinado dia, desceu ao largo da Galileia ali, o Genezaré, e pegou um barco para ir ao outro lado, para a região ali dos Gadarenos. E durante o percurso, que o pastor César conhece bem também, tem mais ou menos ali uns 15 quilômetros de distância de um lado ao outro, houve uma tempestade. Eu fiquei curioso com isso e comecei a pesquisar sobre a região ali do Mar da Galileia, né? E descobri que ali é muito raro uma tempestade, é uma coisa rara de acontecer. É um lago de água doce, é um lugar muito tranquilo, com ventos pacíficos, e os próprios pescadores da região, tudo, eles não relatam costumeiramente situações como essas. E o texto diz que uma grande tempestade sobreveio sobre aquele barco, de modo que os pescadores, nativos da região, que eram Pedro, Tiago e João, eles começaram a sofrer para segurarem um barco, para esse não via pique. E Pedro chega a um momento de desespero que vai e acorda Jesus e diz: mestre, tu não estás vendo que estamos a ponto de afundar? Tu não ligas que isso aconteça? E Jesus se levanta e acalma o mar e acalma a tempestade. E quando Jesus desce do outro lado, o que ele encontra? Um gadareno endemoniado, cheio de demônios. E ele expulsa demônios desse gadareno. O que nós entendemos aí, pastor, é que houve uma tentativa de impedir que Jesus chegasse do outro lado. Houve uma luta para... O pastor acha que aquela tempestade foi causada pelo diabo? Aí depois, na sequência, você vai falar. Tá bom. Só conclui, Sim, pastor. Eu acho que aquilo ali foi provocado pelo diabo, para que ele não libertasse o gadareno. Porque tudo tem a ver com libertação. Tudo tem a ver com ação demoníaca. Era uma legião que estava naquele homem do outro lado. Então, quando eu leio o texto, eu percebo que houve uma tentativa de haver uma frustração na ação de Jesus de libertar o gadareno. Porque eu acredito que o senhor há de convir comigo que Jesus sabia o que ia fazer do outro lado. Ele não foi passear. Ele não foi fazer um passeio no mar de Nazaré. Okay. Bom,